Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, com o objetivo de assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes, nos termos do artigo 9, 6, 8 e 9 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Parágrafo 1º. O SINAES tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. Parágrafo 2. O SINAES será desenvolvido em cooperação com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 2º. O SINAES, ao promover a avaliação de instituições, de cursos e de desempenho dos estudantes, deverá assegurar 1. A avaliação institucional interna e externa, contemplando a análise global e integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais das instituições de educação superior e de seus cursos. 2. O caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos. 3. O respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos. 4. A participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo das instituições de educação superior e da sociedade civil por meio de suas representações. Parágrafo único. Os resultados da avaliação referida no caput deste artigo constituirão um referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação superior. Neles compreendidos o credenciamento e a renovação de credenciamento de instituições de educação superior, a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de graduação. Artigo 3. A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo identificar o seu perfil e o significado da sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, dentre elas, obrigatoriamente, as seguintes. 1. A missão e o plano de desenvolvimento institucional. 2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades. 3. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 4. A comunicação com a sociedade. 5. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. 6. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios. 8. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação. 8. Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional. 9. Políticas de atendimento aos estudantes.
10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. Parágrafo 1º. Na avaliação das instituições, as dimensões listadas no caput desse artigo serão consideradas de modo a respeitar a diversidade e as especificidades das diferentes organizações acadêmicas, devendo ser contemplada, no caso das universidades, de acordo com critérios estabelecidos em regulamento, pontuação específica pela existência de programas de pós-graduação e por seu desempenho, conforme a avaliação mantida pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Parágrafo 2º. Para a avaliação das instituições serão utilizados procedimentos e instrumentos diversificados, entre os quais a autoavaliação e a avaliação externa em loco, presencial ou virtual, com georreferenciamento. Parágrafo 3º. A avaliação das instituições de educação superior resultará na aplicação de conceitos ordenados em uma escala com 5 níveis a cada uma das dimensões e ao conjunto das dimensões avaliadas. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo 2 desse artigo, referente às modalidades de avaliações externas, em loco, não se aplica aos cursos de medicina, psicologia, odontologia e enfermagem, e a outros cursos superiores estabelecidos nos termos de regulamento para os quais as avaliações externas em loco serão unicamente presenciais. Artigo 4º. A avaliação dos cursos de graduação tem por objetivo identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à organização didático-pedagógica. Parágrafo 1º. A avaliação dos cursos de graduação fará uso de procedimentos e instrumentos diversificados, entre os quais, obrigatoriamente, a avaliação externa por comissões de especialistas das respectivas áreas do conhecimento. Parágrafo 2. A avaliação dos cursos de graduação resultará na atribuição de conceitos ordenados em uma escala com 5 níveis a cada uma das dimensões e ao conjunto das dimensões avaliadas. Artigo 5º. A avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD. Parágrafo 1º. O ENAD aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e às outras áreas do conhecimento. Parágrafo 2. O ENAD será aplicado periodicamente, admitida a utilização de procedimentos amostrais aos alunos de todos os cursos de graduação, ao final do primeiro e do último ano de curso. Terceiro, a periodicidade máxima de aplicação do ENAD aos estudantes de cada curso de graduação será trienal. Parágrafo 4º. A aplicação do ENAD será acompanhada de instrumento destinado a levantar o perfil dos estudantes, relevante para a compreensão dos seus resultados. Parágrafo 5º. O ENAD é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 6º. Será responsabilidade do dirigente da instituição de educação superior a inscrição junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, de todos os alunos habilitados à participação no ENAD. Parágrafo 7º. A não inscrição de alunos habilitados para participação no ENAD nos prazos estipulados pelo INEP sujeitará a instituição à aplicação das sanções previstas no parágrafo 2º do artigo 10, sem prejuízo do disposto no artigo 12 desta lei. Parágrafo 8º. A avaliação do desempenho dos alunos de cada curso no ENAD será expressa por meio de conceitos ordenados em uma escala com 5 níveis, tomando por base padrões mínimos estabelecidos por especialistas das diferentes áreas do conhecimento. Parágrafo 9º. Na divulgação dos resultados da avaliação,
É vedada a identificação nominal do resultado individual obtido pelo aluno examinado, que será a ele exclusivamente fornecido em documento específico emitido pelo INEP. Parágrafo 10. Aos estudantes de melhor desempenho no ENAD, o Ministério da Educação concederá estímulo na forma de bolsas de estudo ou auxílio específico, ou ainda alguma outra forma de distinção com objetivo similar, destinado a favorecer a excelência e a continuidade dos estudos em nível de graduação ou de pós-graduação, conforme estabelecido em regulamento. Parágrafo 11. A introdução do ENAD como um dos procedimentos de avaliação dos sinais será efetuada gradativamente, cabendo ao Ministério de Estado da Educação determinar anualmente os cursos de graduação a cujos estudantes será aplicado. 11. A introdução do ENAD. Ok, eu estava repetindo 11 de novo. Artigo 6º. Fica instituído no âmbito do Ministério da Educação e vinculado ao Gabinete do Ministro de Estado a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, CONAS, órgão colegiado de coordenação e supervisão dos sinais, com as atribuições de 1. Propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos da avaliação institucional de cursos e de desempenho dos estudantes. 2. Estabelecer diretrizes para a organização e designação de comissões de avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações às instâncias competentes. 3. Formular propostas para o desenvolvimento das instituições de educação superior, com base nas análises e recomendações produzidas no processo de avaliação. 4. Articular-se com os sistemas estaduais de ensino, visando a estabelecer ações e critérios comuns de avaliação e supervisão da educação superior. 5. Submeter anualmente à aprovação do Ministro de Estado da Educação a relação dos cursos a cujos estudantes será aplicado o Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes, ENAD. 6. Elaborar o seu regimento, a ser aprovado em ato do Ministro de Estado da Educação. 7. Realizar reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, sempre que convocadas, pelo Ministro do Estado da Educação. Artigo 7º. A CONAS terá a seguinte composição. 1. Um representante do INEP. 2. Um representante da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, CAPES. 3. Três representantes do Ministério da Educação, sendo um obrigatoriamente do órgão responsável pela regulação e supervisão da educação superior. 4. Um representante do corpo discente das instituições de educação superior. 5. Um representante do corpo docente das instituições de educação superior. 6. Um representante do corpo técnico-administrativo das instituições de educação superior. 7. 5 membros indicados pelo Ministério de Estado da Educação, escolhido entre cidadãos com notório saber científico, filosófico e artístico e reconhecida competência em avaliação e gestão da educação superior. Parágrafo 1º. Os membros referidos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo serão designados pelos titulares dos órgãos por ele representados, e aqueles referidos no inciso 3 do caput desse artigo, pelo Ministro de Estado da Educação. Parágrafo 2º. O membro referido no inciso 4 do caput desse artigo será nomeado pelo Presidente da República para mandato de 2 anos, vedada a recondução. Parágrafo 3º. Os membros referidos nos incisos 5 a 7 do caput desse artigo serão nomeados pelo Presidente da República para mandato de 3 anos, admitida uma recondução, observado o disposto no parágrafo único do artigo 13 desta lei. Parágrafo 4º. A CONAS será presidida por um dos membros referidos no inciso 7 do caput desse artigo, eleito pelo colegiado para mandato de 1 ano, permitida uma recondução. Parágrafo 5º. As instituições de educação superior deverão abonar as faltas do estudante que, em decorrência da designação de que trata o inciso 4 do caput desse artigo, tenha participado de reuniões da CONAS em horário coincidente com as atividades acadêmicas. Parágrafo 6º. Os membros da CONAS exercem função não remunerada de interesse público relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam titulares e, quando convocados, farão jus a transporte de áreas. Artigo 8º.
A realização da avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes será responsabilidade do INEP. Artigo 9º. O Ministério da Educação tornará público e disponível o resultado da avaliação das instituições de ensino superior e de seus cursos. Artigo 10º. Os resultados considerados insatisfatórios ensejarão a celebração de protocolo de compromisso, a ser firmado entre a instituição de educação superior e o Ministério da Educação, que deverá conter 1. O diagnóstico objetivo das condições da instituição. 2. Os encaminhamentos, processos e ações a serem adotados pela instituição de educação superior, com vistas na superação das dificuldades detectadas. 3. A indicação de prazos e metas para o cumprimento de ações expressamente definidas e a caracterização das respectivas responsabilidades dos dirigentes. 4. A criação por parte da instituição de educação superior de comissão de acompanhamento do protocolo de compromisso. Parágrafo 1º. O protocolo a que se refere o caput desse artigo será público e estará disponível a todos os interessados. Parágrafo 2º. O descumprimento do protocolo de compromisso, no todo ou em parte, poderá ensejar a aplicação das seguintes penalidades. 1. Suspensão temporária da abertura de processo seletivo de curso de graduação. 2. Cassação da autorização de funcionamento da instituição de educação superior ou do reconhecimento de cursos por elas oferecidos. 3. Advertência, suspensão ou perda de mandato do dirigente responsável pela ação não executada, no caso de instituições públicas de ensino superior. Parágrafo 3º. As penalidades previstas nesse artigo serão aplicadas pelo órgão do Ministério da Educação responsável pela regulação e supervisão da educação superior, ouvida a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação em processo administrativo próprio, ficando assegurado o direito de ampla defesa e do contraditório. Parágrafo 4º. Da decisão referida no parágrafo 2º deste artigo, caberá recurso dirigido ao Ministro de Estado da Educação. Parágrafo 5º. O prazo de suspensão da abertura de processo seletivo de cursos será definido em ato próprio do órgão do Ministério da Educação, referido no parágrafo 3º desse artigo. Artigo 11. Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá comissão própria de avaliação, CPA, no prazo de 60 dias a contar da publicação dessa lei, com as atribuições de condução dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP e obedecidas às seguintes diretrizes. 1. Constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino superior ou por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos. 2. Atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição de educação superior. Artigo 12. Os responsáveis pela prestação de informações falsas ou pelo preenchimento de formulários e relatórios de avaliação que impliquem omissão ou distorção de dados a serem fornecidos aos sinais responderão civil, penal e administrativamente por estas condutas. Artigo 13. A CONAS será instalada no prazo de 60 dias a contar da publicação desta lei. Parágrafo único. Quando da constituição da CONAS, 2 dos membros referidos no inciso 7 do caput do artigo 7º desta lei serão nomeados para mandato de 2 anos. Artigo 14. O Ministro de Estado da Educação regulamentará os procedimentos de avaliação dos sinais. Artigo 15. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 16. Revogam-se a linha A do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e os artigos 3º e 4º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995. Brasília, 14 de abril de 2004, 183 da Independência e 116 da República. Luiz Inácio Lula da Silva, Tarso Genro.